Oi gente, sejam bem-vindos, essa é a parte 4 da minha experiência na África. Se você ainda não assistiu a parte 1, a 2 e a 3, então volta lá e depois vem assistir a parte 4, tá bom? Eu vou continuar então no outro vídeo que eu parei. E então, gente, como eu disse, as vilas são assim bem distantes da cidade. Então, a maioria das pessoas que moram nas vilas, como elas não têm dinheiro nenhum, quando elas ficam doentes, elas não vão ao médico porque é muito longe para elas irem. Elas precisam andar muito para chegar no asfalto. Quando chega no asfalto, tem que pegar uma vanzinha que lá eles chamam de dala-dala, se não me engano. E eles não têm esse dinheiro para pagar o dala-dala, que é tipo, é como se fosse aqui R$1 pra gente. Eles não têm esse dinheiro para pagar essa passagem para eles irem até a cidade. Quanto mais chegar na cidade e ainda pagar um remédio, o médico passar, enfim. Então, gente, eles não têm condições mesmo. Então, quando eles ficam doentes, eles não têm o que fazer. Eu lembro que nós fomos em uma vila. Essa vila, assim, acho que foi a mais distante que a gente foi. Eu lembro que a gente andou muito mesmo de carro, assim, pela estrada. Chegou um ponto que não tinha estrada. Ele mesmo sem ter estrada, ele jogou o carro dentro e foi indo. Até a gente chegou. Outras vilas que a gente foi, já tinha alguma igreja, já tinha algum trabalho ali que o missionário já tinha ido. E essa não tinha exatamente um trabalho ainda. E aí nessa vila passamos o filme Jesus. O missionário, ele tinha tipo um retroprojetor. E ele conseguiu um filme contando a história de Jesus na língua deles, no Swahili. E à noite passava o filme de Jesus pra eles. Gente, era uma alegria que vocês não têm noção. Imagina aí pra eles que não tem televisão, que não tem energia, vive nessa realidade ali, sabe, isolado. De repente alguém lá e passar um filme pra eles. Então assim, eles ficavam muito felizes, sabe, muito animados. E era engraçado porque assim, a gente chegava na vila e assim, não via nada, tipo, não tinha nada, ninguém, só via mato. Aparentemente morava ninguém ali. Daqui a pouco começava a chegar gente, a gente ficava, meu Deus, de onde saiu tanta gente, tanta criança? Então eles sentaram ali no chão pra assistir o filme, então a gente sentou junto ali no chão com eles. E aí eles foram e serviram um leite puro lá que eles tinham acabado de tirar. E nessa vila, quem tira o leite são as mulheres. E a vaca andando, dando coice, a mulher tirando o leite. Aí quando foi à noite, na hora do filme, ela foi levar o leite pra gente tomar. E aí nós tomamos o leite, tomamos lá no mesmo copo. Depois do filme, né, o missionário que tava com a gente, ele trouxe uma palavra. E vários deles se converteram nesse dia, aceitaram Jesus como seu salvador. E foi assim, muito impactante, sabe? Na maioria das vidas quando a gente ia, a gente via muito isso, sabe? As pessoas, elas se alegrando por conhecer esse amor. E eu lembro que quando a gente tava indo nessa vila, um dos meninos que a gente encontrou no meio do caminho, eu fui dar pra ele a bolacha, né? Ele ficou assim olhando e não pegou a bolacha. Aí minha amiga falou assim, Nath, pega a bolacha e dá na mão dele. Aí eu fui, tirei a bolacha do plástico e dei na mão dele. Gente, ele pegou a bolacha e ele ficou assim, sabe, tipo, olhava assim pra bolacha. Aí ele viu a gente comendo, ele foi e comeu. Mas ele nunca tinha comido a bolacha recheada. Lembro que um dos missionários de lá da Tanzânia, que mora lá na cidade, lá no mercado tinha o queijo, umas barrinhas de queijo. E aí ele perguntou pra gente o que era aquilo, porque ele não sabia. Lá nessa cidade só tinha 2 mercadinhos e uma sorveteria bem pequenininha também. E eu lembro que a gente, às vezes quando a gente ia comprar um sorvete, tipo R$1, né, gente? Só que o pessoal de lá mesmo, eles não comem porque eles não têm o dinheiro. E quando tem esse dinheiro, eles vão comprar outra coisa, não vão comprar um sorvete. O que eles mais comem lá é chamado de ugali. É uma massa branca de milho, só ferventada na água, sem tempero nenhum. E essa massa, ela fica assim bem fofinha e ela é comida com um pouquinho de feijão ou então uma ervazinha refogada, fica parecendo um couve. Vou deixar uma foto aqui pra vocês, né, as crianças comendo.
A adaptação da comida foi até rápida, né? Os primeiros dias foram difíceis e tal. Eu lembro que às vezes eles faziam suco de abacate pra gente, isso na cidade, tá? E gente, pra mim, o suco de abacate era horrível. Tinha gosto de podre, era aquele negócio assim meio que, nossa, que não dava pra descer. Só que pra me adaptar à cultura, né, eu tomava tudo. Tudo que eles comiam eu comia, tudo que eles bebiam eu bebia, então eu fui me adaptando. Eu lembro que quando a gente tava vindo embora, a gente foi na casa dos missionários lá e eles deram pra gente esse suco. E, gente, foi muito engraçado, porque eu tomei o suco e falava, gente, que suco maravilhoso, que suco bom e tal. As meninas olhavam pra mim e riam, tipo assim, né, porque era o mesmo suco. Só que agora pra mim já tava perfeito, já tava ótimo. Eu me lembro que foi a mesma coisa do café. Quando eu estava no avião, quando eu estava indo pra lá, eu tomei um café no avião e eu achei o café horrível. Gente, isso aqui não é café não. Só que eu fiquei os 2 meses lá tomando aquele café solúvel. Então quando a gente voltou no avião, eu tomei o café e achei o café uma delícia. Falei, e eu, bem inocente, né? Não tinha me tocado ainda. Eu, nossa amiga, o café agora tá uma delícia, hein? E ela falou assim pra mim, Nath, o café é a mesma coisa. Só que agora você tá acostumada a tomar o café. Eu falei, nossa, verdade. Mas eu achava que o café era outro. Que era outra coisa. Aí eu vou colocar uma foto aqui também dessa igreja. Olha só os bancos dessa igreja, né? São os baldezinhos e uma taubazinha em cima. O culto não tem hora pra começar e nem tem hora pra terminar nas vilas. Na cidade não, na cidade é mais organizado. Mas nas vilas, gente, eles são super animados. Olha só a bateria desse pastor. Era um balde e um pedacinho de pau. E, gente, era muito animado. E nesse dia aqui, sabe, eu rolei no chão com as crianças, tinha brincado com elas, feito a maior festa. E aí a gente fazia as peças, tinha um tempo de brincar com eles também. Aí a gente levava também, né, pirulito, lala. E, gente, tudo pra eles era algo assim demais, sabe? Um dia a gente pegou, simplesmente começou a fazer aviãozinho e brincar com eles. E pra eles, gente, era uma alegria que vocês não têm ideia. A gente foi em várias igrejas, tinha uma igreja, gente, que a gente foi, que era simplesmente em cima da árvore. A igreja não tinha paredes, a igreja não tinha banco, era embaixo da árvore. Ali era a igreja. E o culto foi incrível. Aquela mesma alegria, aquela mesma felicidade. Ai, gente, era lindo demais. A gente foi, visitou orfanatos e em um dos orfanatos, eu lembro que quem cuidava eram as freiras. E aí a gente conversando com elas, a gente perguntou, né, sobre a adoção, como que era. E aí a gente descobriu que elas, as freiras, elas têm um certo receio de permitir a adoção das crianças. Elas falaram pra gente que muita gente de lá adotam as crianças para fazerem sacrifícios das crianças, porque eles acreditam, eles sacrificarem as crianças, eles vão ficar ricos, enfim. Então é uma realidade muito triste, muito, muito, muito triste mesmo. E aí, nesse orfanato, né, a gente fez várias brincadeiras, levou os pirulitos para as crianças, brincamos com elas. Eu lembro que foi bem emocionante quando a gente estava indo embora. Um deles me perguntou, Dina Lacunani? E Dina Lacunani qual é o seu nome? Aí eu fui e respondi, né? Mimi Naitua Natália, meu nome é Natália. E aí quando eu falei Natália, eles ficaram no portão. A gente indo embora, eles no portão na grade. E eles começaram a gritar, né? Corre, Natália, corre, Natália. Tchau, Natália. Gente, eu saí assim, arrasada. Coração apertado, demais. E no Funga Funga, gente, eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês, mais ou menos como que é lá e tal. E aí, eu lembro que no Funga Funga a gente ia toda semana pro mesmo lugar. Aí a gente levava a comida pra eles, aí a gente dançava com eles, cantava, apresentava peça. A gente sempre levava a palavra de Deus, né? A gente falava de Jesus e nisso vários começaram a se converter, aceitaram Jesus e tal. E aí o que a gente começou a fazer? Começamos a discipular eles e tal, dar estudos. Então toda quarta-feira a gente ia fazer aquele trabalho.
Aí nós distribuímos Bíblias para aqueles que sabiam ler, Bíblias em áudio para os que não sabiam ler. E aí eu vou mostrar aqui algumas fotos pra vocês. A situação lá era bem triste, né? Vários deles assim com as mãozinhas assim, gente, ó. Tudo comidinho, assim, não tinha mais os dedos, as pernas e tal. A situação muito triste mesmo deles lá. E assim, e foi incrível mesmo os dias que a gente ficou lá, porque a gente se apegou, né? Porque toda semana a gente tava lá, tanto eles como a gente, né? Nós nos apegamos muito. E ver a evolução deles, sabe? Que eles se converteram e agora já estavam sendo discipulados, agora eles já estavam lendo a Bíblia, eles já estavam empolgados. E, gente, no último dia que a gente foi se despedir deles, foi assim, muito emocionante. Uma das mulheres que se converteu quando a gente foi lá, ela pegou a Bíblia dela, que ela tinha ganhado, abriu a Bíblia lá em Filipenses 4, no verso 4, e falou: olha, eu tenho um versículo para vocês. E aí ela leu, né? Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Gente, e aí ela começou a falar várias coisas pra gente. E vários deles começaram a se levantar. Nós queremos agradecer a vocês por vocês terem vindo aqui, por vocês terem trazido pra gente a palavra de Deus, por vocês terem tanto carinho com a gente, por vocês terem amado a gente, por vocês terem dedicado o tempo de vocês apresentando Jesus pra gente. Então foi muito impactante esse dia, foi muito choro. Ai, as despedidas foram bem difíceis, bem difíceis. Uma das coisas que me impactaram muito também foi ver que as pessoas de lá, elas vinham até a gente para agradecer, pedir pra gente voltar. Eu lembro que uma das missionárias de lá da Tanzânia mesmo, ela chegou pra gente e falou: olha, eu quero muito orar por vocês e eu quero muito pedir para que vocês voltem pra África, porque vocês são diferentes, vocês têm um brilho diferente, sabe? Nós vemos Jesus em vocês, sabe? Nós gostamos de ouvir vocês, nós gostamos de estar com vocês, porque assim, nessa base que a gente dormia lá na cidade, era a base missionária da Jocunda, então tinha vários missionários de lá. Essa base recebe pessoas do mundo inteiro. E aí tinha um refeitório lá, e aí a gente ia almoçar. E quando a gente ia pra lá, tipo, eles se separavam, tipo assim, uma mesa pra gente e uma mesa pra eles. Só que quando a gente chegava, a gente pegava e chamava eles pra vir pra nossa mesa, pra sentar com a gente, pra comer com a gente. Muitas vezes outros vão pra lá, sabe, só que ficam ali, numa mesa e eles na outra. E a gente não, a gente terminava de almoçar, a gente ia lavar os pratos juntos, a gente ficava um tempo ali conversando, se distraindo, interagindo. Brasileiro, né, gente? Brasileiro. Então eles amavam isso na gente, sabe? Esse carinho que a gente tinha com eles e eles com a gente era demais. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma coisa que vocês querem saber a mais, podem me perguntar aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou, mande ele pelo menos pra uma pessoa, tá bom? Essa história continua, então fiquem ligados aí que semana que vem tem mais. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni.